Vamos pregar o Evangelho. Hoje nós temos um privilégio enorme de poder estar falando sobre as Escrituras. Não sei se de fato eu digo isso com muita humildade no coração, não sei se de fato eu estou apto, eu estou à altura desse tema tão importante que é a essência de absolutamente tudo que nós fizemos aqui. Estamos entrando numa série hoje que chama Cristão Ateu. Parece antagônico, parecem diferentes, mas infelizmente, eu uso a palavra infelizmente, não são. Nós temos muitos cristãos que se intitulam cristãos, mas que não temem, que não creem de fato em Deus. Isso é lamentável, isso acontece muito. Nós frequentamos uma comunidade, nós nos intitulamos cristãos, mas na hora do fogo, na hora da prova, na hora que a coisa fica complicada e tem que brotar de nós a prática do Evangelho para a gente combater as dificuldades, adivinha só? Não tem ninguém em casa. A hora que o mar, a hora que a água do rio baixa, a gente vê quem está sem calção. Não é assim que funciona? Não? É bem isso. E é isso que acontece conosco na hora da dificuldade, a hora que o bicho pega, não tem ninguém em casa para conseguir enfrentar as dificuldades. E eu quero ter o privilégio de hoje poder falar sobre as Escrituras e a importância delas na nossa vida, iniciando essa série Cristão Ateu. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia, o seu aplicativo. Em Lucas, no capítulo 8. E vamos ler uma porção onde Cristo fala justamente disso. Justamente daqueles que recebem e daqueles que não recebem a palavra de Deus. Vamos ler juntos Lucas no capítulo 8 e o verso 5. Começa dizendo o seguinte: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois se não tinha umidade. A outra caiu entre os espinhos. E crescendo ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram: que parábola é essa? E ali no verso 11, ele começa a explicar. Esta é a parábola, essa pois é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão juntos do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e as tira do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. As que estão sobre a pedra, essas são as que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, essas sim são os que ouviram a palavra, conservaram um coração bom e honesto e dão fruto com perseverança. Papai, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Nós te agradecemos por ela, te agradecemos pela preciosidade que é essa palavra. Nos abençoa, ministra, nos alcança nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem muitas formas de se ouvir a palavra ou a voz de Deus. Muitas formas. A Bíblia fala e conta de inúmeras maneiras que as pessoas ouviam a Deus. Começou-se Deus falando diretamente com Adão e Eva no jardim todos os dias. Na virada do dia, no fim do dia, tinha-se ali um encontro com os dois, onde Deus falava, ministrava, instruía e dizia: olha,
Estamos aqui em comunhão perfeita, só não comam daquela árvore ali do bem e do mal, o resto vamos seguindo adiante. Depois passa pelos profetas que falavam ao povo e que dirigiam ao povo. Depois vence o tabernáculo onde só os sacerdotes entravam no tabernáculo, lá encontravam o Senhor, saíam do tabernáculo, passavam o recado. Depois vem Cristo, e Cristo vem, e quando Ele morre na cruz, a Bíblia conta que o véu, ele se rasgou de alto a baixo, ou seja, o véu lá dentro da sinagoga rompe de alto a baixo, como um sinal de que o Senhor havia liberado agora o acesso para todos aqueles, e todos agora que creem têm acesso direto ao Senhor para ouvir a voz de Deus. E Cristo ensina que todos nós, a partir de então, somos sacerdotes e temos acesso direto ao trono de Deus. E é claro que essa vida em comunhão com Deus, essa vida de relacionamento com Deus, ela é incrível, porque de fato Deus fala de muitas formas. Deus fala através de terceiros, que às vezes ministram a nossa vida com palavras proféticas, ligam, nos abençoam, nos ensinam. Às vezes Deus fala através da própria Escritura, que a maior parte das vezes Deus fala através das Escrituras. Deus fala através de pregações, Deus fala através de orações, de músicas, de orações, e Deus ministra o nosso coração de inúmeras formas. Agora, a forma com que Deus mais fala ao seu povo é exatamente essa aqui. Chama Escritura. Esse livro aqui, esse é o meu livro. Essa é a guerreira. Fiz questão de trazer. Minha mulher já criticou. Ela disse, ele trouxe a mais surrada que tinha. Mas eu queria mostrar a surrada mesmo. Essa aqui mais bateu do que apanhou já. Estava olhando, eu ganhei essa Bíblia aqui em 2002, Vamos fazer agora em outubro 21 anos que eu ganhei. Ganhei do pastor que fez o meu casamento. E eu fiquei com ela porque a Bíblia do ministro, ela é muito legal, ela tem até umas dicas aqui de como fazer os ofícios pastorais, né? Enfim, velório, casamento e por aí vai. Que a Nicole, quando era pequenininha, hoje tem quase 15, deixou a marca na Bíblia. E assim vai indo. E aqui o pastor, na época, até escreveu uma dedicatória para mim aqui, que fez meu casamento, até vou ler para vocês aqui. 26 de outubro de 2002. Robson e Raquel, quanta satisfação tenho eu em poder passar às suas mãos, num dia muito especial como este, a palavra de Deus. Sei que ela será o fundamento das suas felizes vidas agora juntas. Também sei que uma preciosa família está se formando. Com muito, 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 muito amor, Anderson e família. Esse foi o pastor que fez meu casamento. Exatamente. Esse livro tem quase 4 bilhões de cópias feitas. Mais de 3 mil idiomas. 40 escritores, num período de 1.500 anos, conseguem escrever em línguas diferentes, culturas diferentes, um livro que não se contradiz. Um livro que, ao mesmo tempo que está há 50 anos entre os mais vendidos, entre o primeiro do ranking dos livros mais vendidos, esse aqui, ao mesmo tempo que ele é o mais vendido e procurado, ele é o mais perseguido. Como pode esse livro ser tão intrigante? Como pode esse livro atrair tanta gente? Como pode esse livro ser tão desejado e tão odiado? O que tem nesse livro, dividido entre Novo e Velho Testamento, que antes de Cristo deixar a sua própria história e o Novo Testamento foi escrito, ele mesmo lia aos 12 anos no templo. Que coisa fantástica tem nesse livro, que em absolutamente todas as situações da nossa vida ele atende. Na vitória, ele atende. Na derrota, ele também atende. No luto,
Ele está lá. No nascimento, ele tem uma palavra de conforto, de alegria. Na tristeza profunda e quase depressão, ele revela o nosso coração e a mente humana, algo que ninguém compreende. Na alegria impressionante, ele faz os nossos pés voltarem para o chão. Para que a gente não perca a nossa cabeça e não se iluda com as luzes dos holofotes. Ele prega a verdade sem ser impositivo, ao mesmo tempo com um livre-arbítrio, cheio de amor, revela a mais profunda verdade do nosso coração, que ninguém sabia, até nós mesmos abrirmos esse livro e sermos deparados com a verdade inquestionável. Algo que só acontece aqui dentro e que ninguém mais sabe, e que ninguém sabe. Mas quando você lê, é como você lê Provérbios e você ser esbufeteado a cada versículo. Se você não experimentou essa sensação, leia Provérbios. Você não terminou de ler o versículo e você já leva uma. Você já se arrepende na metade do versículo, já. Porque é verdade, não, é verdade. Na metade você já para, porque eu não aguento ir até o fim, porque eu já apanhei, já deu. Eu fiz um propósito, uma época na minha vida, agora já no período aqui da CTF, de ler, naquele período da minha vida de ler, como tem 31 capítulos, um capítulo, né, por dia, e eu não conseguia. Porque eu ia até a metade do capítulo e tinha tanta informação, e era tanta coisa que eu precisava absorver, que eu dizia, não, eu preciso de mais. Não, eu não consigo ler, é muita informação para mim, para minha cabeça, para me ajustar. Se eu ler um capítulo inteiro é muita informação. Eu vou dar uma reduzida aqui e vou tentar assimilar, porque de fato é assim. Você lê Salmos e você fica pensando como que um homem conseguiu ter uma intimidade com Deus a ponto de escrever algo desse jeito. Nós somos constantemente confrontados com Deus quando você lê esse livro, e não somos só nós hoje. As nações e princípios e valores das nações mais prósperas do mundo foram fundadas sobre esse livro. Os princípios que estão aqui brotaram para um sistema que rege nações até hoje. Leis foram criadas não do nada, mas em cima de princípios e fundamentos de algum lugar, de algum livro. Eu vos apresento o livro pelo qual hoje os sistemas legais, estruturas jurídicas da maior parte dos países funcionam. E é por isso que tantos partidos combatem esse livro. Porque esse livro, ele guarda princípios e valores imutáveis, que fazem com que a sociedade ande para frente, nem para o lado, nem para trás, mas para frente. Ele é o mesmo livro que determina a forma com que famílias seriam mais bem-sucedidas se vivessem sobre. É esse mesmo livro. Por isso que ele é tão combatido por muitos, ao mesmo tempo tão defendido por aqueles que de fato provaram dele. Se nações até hoje vivem sobre ele e defendem sobre ele, eu fico pensando que fantástica instrução sai daqui. Que a própria palavra diz que ela se renova a cada dia. Entra momento, saem momentos, entram governos, situações, mudam tendências, valores, modas. E os valores e pilares que realmente importam na vida são os mesmos, imutáveis, me seguem aqui. E aqueles que começam a conhecer e se debruçar um pouco mais sobre esse conhecimento, começam a se dar conta que de fato não tem para onde ir. Começam a ver, cara, a minha vida é muito melhor se eu começar a entender o que está escrito nesse negócio aqui. Porque esse livro, ele é a revelação, basicamente, de duas pessoas. Primeiro, a revelação de quem Deus é.
de uma forma que nós jamais vamos conseguir compreender. E segundo, a revelação do coração humano, de o quão enganoso é esse nosso coração. E aí você compara os dois e diz, é melhor eu viver aquilo que Deus tem para mim, porque de fato eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou complicado, é isso aí mesmo. Eu preciso de Deus, eu preciso dele, não tem como comparar. É por isso que quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Vão embora também? Como é que é? Vocês vão me deixar sozinho? E os discípulos falam, ei, nós vamos para onde? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? É esse mesmo livro que diz em Romanos, no Novo Testamento, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir dessa palavra. Quanto mais nós ouvimos essa palavra, mais a nossa fé sobe. É sinal de que se eu tenho cristãos que são ateus, eu tenho cristãos que não têm fé. Se não têm fé, é porque não ouviram a palavra. E em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho uma igreja que crê pouco, é sinal de que ela está ouvindo pouco. Porque se é pela palavra que eu creio, e eu estou crendo pouco, por óbvio, eu já entendi o que isso significa. Como Cristo diz, infelizmente ele conta essa história dizendo que, por mais preciosa que seja a palavra, o semeador ele lança a semente e nem todas caem em boa terra. Nem todas caem em bom solo. E quando eu falo em bom solo, vocês sabem do que eu estou falando. Meu pai ele se mudou há alguns anos de casa, ele foi para um outro terreno, comprou um outro terreno menor, e ele gosta muito de horta, e enfim, se envolve com aquilo lá, e ele adora os gatos vizinhos que vão comer as coisas da horta dele, e estragar tudo que ele faz lá, e um dia ele construiu uma gaiola ao redor da horta, o cara, que isso, pai? Não, os gatos vizinhos vêm comer as coisas aqui. E eu digo, rapaz, tu vai morrer ainda de ataque por causa desses gatos. E ele adora mexer na terra. E ele se mudou para essa casa e, enfim, era para ter uma determinada metragem de terreno. Quando ele construiu a casa, não sobrou muita coisa lá nos fundos. A gente foi medir depois disso, não, faltaram, né, 4 metros lá no fundo. Digo, 4 metros por 12 é bastante metragem para ele fazer a horta dele. E eu olhei para aquilo, eu acho que agora o tempo de jardineiro dele, de hortifruti, granjeiro, a vida do agro, que era tão pop nos últimos anos, a vida do agro já não vai mais ser tão pop, vai acabar o tempo. Não, ele foi lá e me enfiou num canto, a tal da horta. Vocês ficariam surpresos se soubessem o que ele tira daquele pedaço de chão. É muito pequeno. E ele aparece com tudo que é tipo de coisa lá em casa, achando que eu vou comer. Mas é tão bonito que eu aceito, não tem como dizer não, né? Mas ele planta tudo o que tem. O GF que acontece, né? O grupo familiar acontece na casa dele, eu fui num GF, o pessoal aqui que participa com ele, eventualmente participa com ele, ele deu um presente para cada um, ele deu um chuchu para cada um. A galera do GF saiu com chuchu, cara. E era um chuchuzão. Aí a pessoa tá lá, do dia de chuchu, tava lá, levaram o chuchu embora. Os caras, o que é isso aqui? Não, cara, isso eu plantei aqui. Os caras, aonde? Aonde tu plantou isso aí? Porque quando a semente ela cai num bom solo, ela germina 100 por 1. E aquilo multiplica, quando ela cai num bom solo, ela compensa o solo ruim. E aqui Jesus fala que ele lança a semente. Jesus aqui ele não divide em percentual de quanto não frutifica, mas ele divide em 4. Se eu fosse ir pela matemática aqui, eu teria 25% para cada.
Ele não diz aqui que é 25%, mas ele infelizmente seleciona 4 categorias e só uma dá fruto. As outras parecem que vão vingar, mas por algum motivo ou outro não vão para frente. Acham bonito a palavra, mas pelo envolvimento das coisas do mundo, dos seus interesses, não vão para frente, ou por falta de nutrição, não vão para frente, ou por total falta de interesse, realmente não vão para frente. E só uma parte da semente cai em bom solo. Me chama a atenção porque se Cristo tira o tempo precioso dele para falar essa parábola, é porque é a nossa realidade hoje. É porque, infelizmente, é a nossa realidade hoje. E eu fico pensando que algo tão precioso como isso, que nós temos acesso hoje, num país em que nós vivemos de forma livre, ainda temos acesso livre, podemos escolher o que nós lemos e o que nós nos dedicamos e o que ensinamos para os nossos filhos, como princípio, se isso é tão precioso que tem mudado a vida de bilhões de pessoas. Como a maior parte ainda cai em terra ruim? Algo tão precioso que não é valorizado. Somente uma parte da semente lançada cai em boa terra, e ele diz o seguinte: mas daí não é um fruto simples, não é uma semente que dá um fruto, é uma semente que dá 100. Porque quando cai em bom solo, o negócio é impressionante. E aí nós começamos a ver o porquê o evangelho cresce tanto. Porque aqueles a qual recebem a palavra como bom solo, multiplicam e dão fruto, e esse fruto de fato faz a diferença. E é por isso que o evangelho segue crescendo e ninguém consegue parar. É por isso que quando proíbem Bíblias de entrar num país, as Bíblias entram de forma clandestina. E é por isso que quando você proíbe as pessoas de lerem a Bíblia, eles dão um jeito de receber a Bíblia de outra forma. E sempre vem na minha cabeça aquele filme, O Livro de Eli, aonde eu ia dar spoiler, mas nem spoiler eu vou dar. Eu vou contar o filme logo para acabar, que daí quem não... Eu sou do tempo que não existia a palavra spoiler. Sou do tempo que o teu irmão, que olhava filme contigo, começava a contar o filme, tu batia até a boca inchar, com amor, com carinho de irmão, aquela coisa de família boa, e estava tudo certo. Era assim. Aí tudo se resolvia ali, cara, e nada estava tudo certo, né? Enfim, só tinha mais um exemplar da Bíblia no mundo caótico. Um homem luta para preservá-lo, o outro luta para usá-lo, para pegar esse livro e usar como manipulação da massa. Porque esse livro tem tanta informação que, se for usada por pessoas com intenção correta e ouvida por pessoas que não a examinam, vira assim massa de manobra. Se só um fala e mais ninguém tem acesso ao que está escrito, para questioná-la, para estudá-la, para ruminá-la, pode virar massa de manobra. E aquele filme é impressionante. E óbvio que a Bíblia é salva no final, embora o mocinho tenha morrido, mas é salva no final. Morreu. Claro que morreu. E não é nem piada, porque morreu mesmo. É um baita filme. Mas a Bíblia salvou. Só o mocinho que morre. Mas o que eu não vou contar é que tinha uma outra mocinha que tomou o lugar dele. Ah, essa aí. É verdade. E aí estou esperando 2 agora já. Queridos, a Bíblia é tão preciosa, mas ao mesmo tempo é tão lamentável que nós não fizemos uso de uma informação que nos atende de forma incrível e que nos socorre de forma impressionante no momento da angústia, aonde nós não temos ninguém para compartilhar, onde nós não temos ninguém que de fato venha alcançar o braço, naquele momento em que nós estamos sozinhos, e que nós dobramos o nosso joelho, naquela circunstância que nós nem sabemos o que orar,
Se é que você nunca passou por uma situação que você não sabe nem como orar, eu quero te dizer como é que funciona. O seu coração está tapado com uma angústia que não sai na boca, que não se transforma em palavras. É uma angústia e uma tristeza que fazem com que lágrimas correm dos seus olhos. E a única vontade que você tem é chorar. Nesse momento você se prostra, a Bíblia diz que Deus conhece, antes que saiam da nossa boca, essa nossa oração, e nesse momento, a natureza de Cristo se revela. E quando mais nós estudamos esse livro, mais preparados nós estamos. Como a própria palavra aqui diz, que alguns receberam a palavra, mas quando vieram as dificuldades, como não tinham nutrido ela, simplesmente se perdeu. É a casa edificada sobre areia, que você edifica uma casa que faz de conta sobre uma areia, na primeira dificuldade ela vai embora. Nós precisamos ter essa informação dentro do nosso coração. Nós estamos passando por uma geração que adora vídeos de apenas 10 segundos, e o que tem mais do que 10 segundos ele não consegue ver, mas esse conhecimento é para a vida. E aqueles que vão começar a entender a essência e a valorizar essa palavra, são pessoas que vão sofrer cada vez menos. Nós adoramos ouvir a palavra de alguém, como por exemplo hoje à noite nos cultos, que abre ela, que disseca ela, que compartilha, que interpreta, que traz talvez uma revelação no momento em que nós precisamos, e isso é fantástico. Não perca isso. Não perca a oportunidade de se reunir como família e se divertir num culto como hoje. Não perca isso. Mas os outros dias da semana são feitos para você examinar essa palavra, para você questionar essa palavra, para você colocar em prova as suas situações. Nesse livro nós temos todas, absolutamente todas as situações que você está passando e que ainda vai passar. Robson, mas eu estou sendo traído. Digo, esse cara foi. Robson, eu sofri a maior perda. Tem. Robson, eu estou numa alegria impressionante, que eu sinto que eu não preciso de mais ninguém. Esse livro vai te colocar os teus pés no chão, para saber que o tempo ruim também chega. Esse livro fala sobre prosperidade financeira, sem falar em arrogância, soberba e prepotência. Esse livro fala sobre o próximo, com um amor, com um altruísmo, que o mundo diz que não existe. Esse livro fala sobre coisas do cotidiano. Esse livro fala, em Provérbios, sobre sermos fiadores. Robson, mas ali a Bíblia instrui a não ser fiador. É verdade. Na realidade ela diz o seguinte, antes que você não pode ser fiador, ela dá os riscos de sermos fiadores. Ou quem nunca foi fiador, eu já fui fiador. Aí o pessoal diz, um dia nós tínhamos uma secretária que trabalhava conosco, ela diz, mas pastor, é pastor e foi fiador. Não devia ser. Eu digo, não, deixa eu te explicar uma coisa para ti. Eu fui fiador e vou ser de novo quantas vezes precisar. A diferença é que a Bíblia diz que se eu sou fiador, eu tenho que estar preparado para... Então eu só sou fiador de quem eu estou disposto a pagar. É simples, porque a Bíblia instrui que é muito possível que eu venha a sofrer. Então eu escolho para quem eu vou sofrer. Cara, e aí o pessoal fica impressionado com isso, mas está na Bíblia. Pastor, eu estou sofrendo, ora por mim, fiquei de fiador e o bicho pegou. Digo, cara, eu sou fiador de pessoas que eu amo e que se eles não pagarem aquela conta, eu estou disposto a pagar. Porque a Bíblia diz que quem é fiador tem que estar preparado para sofrer. Então o negócio é o seguinte, eu pego aquele dinheiro que pode me custar eventual indenização ou custo por estar sendo fiador, e eu coloco numa poupancinha. É simples, porque ela me instrui disso. A Bíblia ela é tão impressionante que ela nos instrui a assumir as responsabilidades dos nossos erros. Meu irmão, na nossa vida nós vamos errar muito. A Bíblia ela está aqui para fazer com que nós erremos cada vez menos. Mas a dificuldade não está em que a Bíblia diz o que nós devemos fazer, está em nós aceitarmos ela. Porque essa é a grande dificuldade, nós aceitarmos que essa palavra diz o que é melhor
para nós. Nós temos uma dificuldade gigante de aceitar que isso é verdade. Veja bem, esse livro, escrito ao longo de 1.500 anos, por 40 pessoas, em idiomas e culturas diferentes, traduzidas em mais de 3.000 idiomas hoje, junta conhecimento do Altíssimo. Mas nós lemos e diz assim: eu sou melhor do que o que diz aqui. Eu sei mais do que diz aqui. Eu estou certo, isso aqui provavelmente está errado. É assim que nós somos. É assim que nós agimos diante de um livro milenar, que é imutável e não se contradiz. O primeiro profetiza para o último. Mas nós achamos que sabemos mais. E esse livro que tem levado milhares e milhares de pessoas ao arrependimento e a uma vida nova, esse mesmo livro, essa mesma essência, Cristo aborda em Lucas, no capítulo 8, dizendo que, infelizmente, uma grande parte das sementes ficam pelo caminho. O meu grande temor é que, infelizmente, isso pode estar acontecendo conosco hoje. Meu grande receio é que, infelizmente, isso pode estar acontecendo entre nós. Meu irmão, se você frequenta uma igreja, você tem que examinar as Escrituras para saber que o que é pregado é verdadeiro. Atos fala sobre a igreja de Bereia, elogia a igreja de Bereia, que era na Macedônia, hoje é uma cidade da Grécia. Mas Bereia examinava, os bereanos eram elogiados porque eles examinavam e questionavam as Escrituras, aqueles que pregavam. Hoje tem igreja, se você questiona, você é rebelde. É convidado a sair da igreja que você questionou. Meu querido, mas eu achei que era para isso que a gente existia. Para estudar, para ruminar a palavra, para questionar, para aprender. Eu não quero errar mais. O que eu quero que os meus filhos aprendam são a não cometer os mesmos erros que eu já cometi. Não é assim que funciona? Esse livro está aqui para isso. Que fantástico esse livro que não omite os erros dos grandes homens e mulheres de Deus. Que fantástico esse livro dizer que Davi adulterou, se arrependeu, sofreu infelizmente as consequências do seu adultério, na sua família sofreu as consequências dos seus erros, da sua falta de paternidade, da sua capacidade de ser um pai. Essa mesma escritura dá em detalhes os erros de um homem, que depois ele diz que é segundo o seu coração. Por quê? Porque tinha a capacidade de se arrepender e adorar. Esse livro, se fosse uma filosofia, contaria as coisas boas da vida e não a realidade humana. Esse livro existe para que nós soframos menos. Oséias diz o seguinte, que o povo perece porque falta conhecimento. Quando eu assino de fiador, eu estou tendo um conhecimento de que há a possibilidade de eu sofrer penalidade, e eu me preparo para isso, porque eu não quero sofrer. A Bíblia já me instrui isso, eu não preciso da legislação dizer que quem assina de fiador está abrindo mão da unidade familiar, da sua única casa. Está abrindo mão da garantia da sua única moradia, ainda que seja bem de família. A lei diz isso, eu não preciso nem da legislação me dizer isso, a Bíblia já diz que eu vou sofrer. Então eu aprendo com isso, eu não preciso errar de novo, eu tenho que aprender. Essa geração não quer sofrer, mas também não quer aprender. Aí não funciona assim. Querido, não funciona assim. Não funciona. A minha avó dizia algo que a minha mãe repetiu para mim, e é muito provável que eu vou seguir repetindo para eles. E eles vão repetir para os filhos deles. Minha avó dizia o seguinte, que aprender, alguém já viu isso aí? Não ocupa espaço. A vozinha sabia só assinar o nome dela. E ela tem mais dizeres de sabedoria do que gente graduada. Por quê? Porque eles aprendiam com os erros. Pessoal, volta nos anos, eles não tinham muita instrução, eles aprendiam com o quê? Com os erros dos outros. A geração anterior ensinava a próxima o que não podia fazer.
Como não podia errar, para não sofrer, era assim que funcionava. Hoje nós temos um rio de instrução, mas a gente tem informação demais. Conhecimento, bem pouco. Muita informação e bem pouco conhecimento. Em Salmo 119, diz o seguinte, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meu querido, ainda que tu não enxergue absolutamente nada, que tu não tenha noção do que vai acontecer ali na frente, a palavra de Deus te garante que ela é luz. E aonde a luz entra, quem sai? A escuridão tem que sair. Porque se a luz entrou, ainda que pequenininha, nesse salão inteiro, se eu ligo uma pequena luz, as trevas já saem. Eu não preciso nem tanta luz, uma luzinha bem pequenininha, num salão escuro, ele já dissipa as trevas. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Essa é a palavra de Deus, disponível para mim e para você a qualquer tempo, a qualquer hora. Mas nós queremos um monte de coisa, menos o conhecimento que nos faz sofrer menos. Queridos, no Éden, olha que loucura, tudo começou lá atrás. Eu concluo com isso, lá no Éden. Deus diz para Adão e Eva, não comam dessa árvore aqui. Se vocês comerem, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Da nossa cabeça, nós associamos essa árvore só ao mal, pelo dano que causou, pelas consequências que tiveram. Mas era uma árvore do bem e do mal. Dizia o seguinte, se vocês comessem dessa árvore, vocês vão começar a descobrir o que é bom e o que é ruim e vão ter que tomar as decisões sozinhas. Deus falando, vocês não precisam tomar a decisão sozinhos. Eu venho aqui todos os dias, eu ministro vocês todos os dias, eu instruo todo, não precisa sofrer. Mas o ser humano adora fazer as coisas como ele acha que tem que ser feito. O ser humano adora testar os seus limites e errar de novo e de novo e de novo. Nós somos muito egocêntricos, soberbos e autossuficientes, e é óbvio que o ser humano ia comer, porque ele quer fazer do seu jeito, do seu caminho, da sua forma, e ele come, e até hoje nós estamos pagando esse preço. Ao invés de ouvirmos a instrução que estava vindo dele todos os dias. Que loucura! Vamos ficar em pé. Enquanto o grupo de louvor vem aqui, eu vou lhe contar algo mais. Dwight Moody, um evangelista americano, morreu em 1899, foi um homem, foi um mártir do seu tempo. Esse evangelista deixou uma carreira promissora do mundo do sapato, da sapataria. Ele abandona e deixa tudo de lado para pregar o evangelho. Dwight Moody diz o seguinte: essa palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. É um ou é outro. O poder do que está aqui, nenhum de nós tem a capacidade de compreender profundamente. Por isso que ela diz que a palavra diz que ela se renova a cada dia. Porque às vezes nós lemos um versículo e aquilo toca tão profundo no nosso coração e passa algum tempo e nós lemos o mesmo versículo e ele fala outra coisa. Para um outro momento. Uma palavra extremamente atual. Se você for estudar as histórias bíblicas e o contexto das histórias bíblicas,
já é o suficiente para o nosso coração ser ministrado. É impressionante. Você começa a estudar como o tabernáculo e o porquê ele foi feito, da forma com que foi feito, já é o suficiente para você ser profundamente ministrado por Deus. Queridos, nós não queremos ser uma comunidade que não rumina a palavra. Nós queremos incentivar que você examine as coisas que estão aqui. Igrejas estão trocando essa palavra por cultos proféticos. Eu adoro o profético, eu ensino sobre o profético, desde que seja bíblico. Igrejas estão trocando o momento da palavra por só adoração. E eu adoro a adoração. Adoração. Nós temos noites só de adoração. Mas é a palavra que vai nos instruir. É o conhecimento que vai fazer nós não sofrermos menos, não repetirmos os mesmos erros de que pessoas já cometeram no passado. É aqui que nós vamos encontrar solução para os nossos momentos mais complicados na vida. Nações foram formadas em cima deste livro, destes princípios, porque esses pilares sustentam sociedades. É neste livro que você vai encontrar instruções para relacionamentos, tanto de amigos quanto emocionais. É neste livro que você vai encontrar instruções sobre o seu negócio. Neste livro você vai encontrar instruções de plantio. Neste livro você vai encontrar soluções de construção, de planejamento futuro. Neste livro você vai ser surpreendido que de forma simples e direta vai trazer revelação para desafios complexos da nossa vida. Você é muito bem-vindo para entrar num mundo que está à sua disposição, que é o mundo bíblico. Quase 4 bilhões de cópias. Essa palavra ela vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. Eu quero orar por você. Papai, nós estamos reunidos nessa noite e reconhecemos da importância das Escrituras e do poder que existe em elas. Pai, nós queremos reconhecer a preciosidade que Tu nos entregou, a preciosidade que foi o planejamento divino feito ao longo de anos e anos, para que hoje nós tivéssemos um livro impressionantemente perfeito. Pai, nós amamos as Escrituras, nós valorizamos as Escrituras e reconhecemos que nela tem o poder para nos fazer nascer de novo. Pai, a semente que foi lançada hoje, que cai em boa terra, que a semente lançada hoje germine 100 por 1. Que nesse lugar nasçam aqueles que examinem as Escrituras, que questionem as Escrituras. Que nasçam neste lugar pessoas que queiram errar cada vez menos e queiram sofrer menos. E que neste lugar nasçam os amantes da luz e da lâmpada, para que o nosso destino seja conforme os Teus planos e os Teus propósitos. Pai, que saia dessa comunidade um ambiente tão seguro para a próxima geração também Te amar. Que neste lugar se crie uma atmosfera segura para a próxima geração de crianças, nossos filhos, de jovens, amar a mesma Escritura e os mesmos valores e mesmos princípios. Papai, nós Te amamos e Te agradecemos pelo presente que Tu nos deu. Nós Te agradecemos pelos valores que Tu compartilhou conosco. Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, que a semente lançada hoje caia em boa terra e que germine a 100 por 1, em nome de Jesus.